O ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Ou seja, nem ensinar, nem explicar, nem falar tanto como às vezes nós temos que falar aqui. Mas nós fazemos e falamos e ensinamos porque Deus permite assim. Mas o apóstolo impõe as mãos, bispo. Pera aí. Eu sei que às vezes tem gente, às vezes a pessoa está com um olhar crítico, está sempre com uma pergunta, está sempre com uma colocação, sempre uma situação. Eu também, às vezes, numa terça-feira, acontece. Isso faremos, se Deus permitir. Quando há uma necessidade, quando o Espírito gera aquele momento de um toque humano, uma coisa mais pessoal, se até Jesus chorou quando viu Lázaro, a situação de Lázaro, porque nós que somos humanos também, às vezes não precisamos, nós estamos com uma necessidade desse contato, desse toque, dessa ligação, e aí nós fazemos. Um dia eu fui questionado por irmãos, disse assim, esse negócio de orar de mão dada, não sei o quê, irmãos. Depende do foco, depende do enfoque, depende da forma como você está olhando. Deixe às vezes de ser muito crítico com algumas situações e entenda que nós estamos fazendo algo que Deus está permitindo. Agora, tem coisas que ferem a revelação, tem coisas que ferem o progresso, tem coisas que têm que ser deixadas para trás. Ele é muito claro. Então ele diz, olha, então tudo bem, bispo, se pode botar a mão às vezes na cabeça, impor as mãos, orar de mãos dadas, também pode batizar. Poxa, o batismo é tão bonito, né? É bonito, é um ritual, é um testemunho que se dá ao povo. Irmãos, primeiro que eu quero dizer para você, quando o apóstolo Paulo, lembra que eu falei que ia falar daquele versículo de Atos 19? Quando o apóstolo Paulo impôs as mãos para que aqueles homens então fossem batizados, o apóstolo Paulo estava no livro de Atos. Ele ainda estava fazendo algumas coisas que era o hábito dos judeus. E orar com essa imposição de mãos era o ato dos judeus. Por isso Paulo colocou as mãos. Mas depois você vê nas epístolas a forma como ele trata e você vê que não há necessidade nenhuma de colocar as mãos para tal. Então, essa coisa de impor as mãos. Então, primeiro quebramos essa necessidade como uma coisa, como um vínculo, como um marco, como uma coisa indispensável. É totalmente dispensável. Às vezes se faz necessário pelo sentimento humano de alguns. Você vê que quando nós chamamos, não vêm todos à frente. Não precisavam. Alguns vêm, outros não vêm. Uns caem pelo poder, outros não caem. É um momento espiritual. Fiquem ligados, porque Deus está trazendo explicação para muitas dúvidas hoje dentro da nossa igreja. Eu tenho certeza disso. Com humildade. Assunto difícil de tratar, muitas horas de meditação na palavra para poder falar com vocês sobre essas coisas aqui. Mas olha, ele diz, aí você diz sobre o batismo, você diz sobre o jejum, e jejum, vamos ainda ver um pouquinho dessas coisas todas. Veja o que Paulo diz aos Coríntios. Você está vendo? Não me enviou Cristo para batizar. Pode ter enviado o João, o Marcos, o Pedro, o Paulo, o Tiago, o João no barquinho, o pastor de não sei onde, o do outro, daquela igreja, o da outra que você está pensando. Pode ter enviado várias pessoas. Mas não nos enviou para Paulo. Você é um imitador do apóstolo Paulo? Você é um imitador do apóstolo Miguel Ângelo? O apóstolo Miguel Ângelo é um imitador de Paulo? Paulo é um imitador do Cristo ressuscitado? Pois o que Paulo ouviu foi isso, que ele disse para a igreja dos Coríntios. Lá em Atos, Paulo batizou, Paulo impôs as mãos, Paulo jejuou, Paulo levou chicotada, Paulo fez tudo porque ele diz ingloriamente, confesso. Ele estava ainda ali, sendo trabalhado e tratado e no meio dos judeus e sendo afrontado, até que o momento ele, vou mandar as cartas para as igrejas e vamos acabar com tudo isso, vamos romper, vamos revelar a graça. E ele disse, olha, não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Tem coisas que se fazem, ou se faz, coisas que se fazem, é? Professores de português, socorro. Tem coisas que se fazem, é? Fazem ou faz? Fazem ou... Isso não é importante. Mas tem gente fazendo muita coisa, a gente pode mudar isso, né? Vamos lá, ficou melhor? Eu sei que muita gente tem dúvida, português é a língua mais difícil. Tem muita gente fazendo muita coisa. Pastor Firmino, que anula o sacrifício de Cristo.
Sabe o que a pessoa faz? A pessoa tenta sugar a laranja. Pega esta aqui, não dá mais, e fica usando as coisas humanas que Jesus fez. Não pode mais. Tudo que Jesus fez estava na manifestação, coisas humanas. Quando Jesus chegou para o discípulo e disse, já não vos chamo servos, chamo amigos, ele estava num sentimento humano. A amizade é um sentimento humano. Sabe como Jesus te chama hoje? Ele ainda é o seu melhor amigo, nunca deixou de ser, nem vai deixar de ser. Sabe como ele te chama hoje? De irmão, de filho, de bem-aventurado, de bendito, de mais do que vencedor e tal. Primogênito entre muitos irmãos. Isso é aqui. Mesmo espírito. Suco de laranja. Qualquer coisa fora disso, o bagaço da laranja. Então, ele diz, olha, eu não tive um chamado para batizar. Evangelho com sabedoria humana, irmãos, só gera rituais estabelecidos por convenções humanas. Ah, porque tem que batizar com tantos anos de idade. Batiza a criança. Cuidado para não morrer pagão. É o batismo infantil. O outro diz, olha, tem que ser por aspersão. Outro diz, tem que ser por imersão. Em tanque, em rio, em lago, em cachoeira. A forma, quem decide é o pastor. Várias pesquisas que eu tenho feito na internet sobre esse assunto de batismo, a maioria delas termina dizendo assim, mas a forma, quem decide é o pastor. Irmãos, aqui o pastor não decide nada. Aqui o pastor ouve a voz de Deus e toma decisões para ensinar a igreja com aquilo que Deus decide. E Deus decidiu e falou para o apóstolo Paulo, esta igreja não foi enviada para batizar. Entendeu, pastor Regis? Esta igreja foi ensinada para amar, interceder e ensinar. O povo de Deus a aprender a ser cristão, a não tomar, ficar no bagaço, no açúcar, mas a ter um bom suco de laranja nas suas mãos. No qual, diz a palavra, temos a redenção. Aí vamos ler então, né? Porque parece às vezes que esse versículo é diferente. Eu vou ler como o pessoal leria aí fora, com as igrejas normalmente que se vê por aí. Né? Está em Efésios capítulo 1, versículo 7. No qual temos a redenção pelo nosso sacrifício e o arrependimento dos pecados, segundo o que vamos aprender na classe dos catecúmeros, pelo batismo das águas. Para poder passar pelo batismo das águas e aí podermos ser membros da igreja. Mas a estrutura evangélica e religiosa é essa ou não é? Quantos já passaram por essa experiência? Eu passei 3 vezes. Que bom! Muitos já conheceram Cristo aqui na nossa igreja? Quem levante a mão? Quem já? Olha, você foi poupado. Não é? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário e disse, consumado est. Está consumado. Tomem o suco de laranja. Quem vai revelar isso é o apóstolo Paulo, é a minha graça. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. O mesmo Espírito da fé. Romanos 6, 3 e 4 diz, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados quando? Na sua morte. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4 que eu estou lendo. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Vamos deixar a linguagem humana, irmãos. E vamos entender a linguagem espiritual. Só as 14 epístolas vão poder fazer você entender a Bíblia com a linguagem espiritual. Romanos 5, 9 diz que nós fomos justificados pelo seu sangue. Romanos capítulo 5, versículo 9. Nós fomos justificados pelo seu sangue. Nós não fomos justificados pelo jejum, não, porque eu tenho que fazer jejum, sabe, para sacrificar a minha carne,
para então poder, sabe, entender que a carne está ali, sacrificada, amortecida, o jejum está fraca e eu estou forte no Espírito Santo. Isso tudo é invenção humana. Vamos ver ainda. Paulo fala que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Em Hebreus 12:2, não está no telão, mas em Hebreus 12:2, diz Paulo que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Em Apocalipse, João diz que ele é o alfa, o ômega, aquele que é, que era, que há de vir, o primeiro, o último, o derradeiro, o princípio e o fim. Ele mesmo, Jesus, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí fora, muitas vezes eu aprendi esse versículo errado. Liam assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Vai é assim, vem é assim. Até isso você tem que começar. Irmão, se você ligar o teu rádio, a tua televisão, alguém, por favor, faça isso que eu faço. Às vezes o cara está indo muito bem, mas escorrega. Se lê o versículo errado, desliga a televisão logo. Isso aí você vai ver direto. 90, 90, 90, 90 por aí fala assim: vai ao Pai. Não é, vem ao Pai. O caminho, a verdade e a vida. O caminho, o início e o fim de todas as coisas. O caminho é isso, início e fim de todas as coisas. O caminho é aquilo por onde passam por ele. O caminho serve para passar por ele. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. No caminho, ele não é o princípio e o fim apenas. Ele tem o princípio e o fim de todas as coisas. Ele fala: os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não vão passar. Eu não mudo, eu sou eterno. Então, a verdade. João diz que o verbo se fez carne. O logos, a palavra, a verdade é a palavra. Jesus é o logos, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. E a vida? Paulo disse que o pendor da carne dá para a morte, mas o espírito para a vida, em Romanos capítulo 8, versículo 6. O que semeia para o espírito, do espírito colherá vida. O espírito é vida. Ele diz isso em Romanos capítulo 8, versículo 10. Não coloquei todos, que não daria tempo da gente ler. Mas, o que eu quero mostrar a você agora é que o espírito, a vida, está conectada a quê? A manifestação agora do Cristo ressuscitado, que é a vida eterna. Na tradição, na lei, antes da morte de Cristo na cruz do Calvário, da ressurreição, não se falava em vida eterna, se falava em terra prometida, em matar os gigantes, os amalequitas e tal, aquilo